Política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. Vou começar falando sobre economia, que foi o tema predominantemente em evidência nesta sexta-feira. A Secretaria da Receita do Estado divulgou um levantamento hoje sobre o comportamento da arrecadação na Paraíba nos 5 meses iniciais deste ano, englobando ainda a primeira dezena do mês de junho. Segundo esses dados, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda em termos reais nas receitas de 6 milhões e 600 mil reais. Dizendo de outra forma, de 1º de janeiro desse ano até o dia 10 de junho, a arrecadação do Estado, arrecadação própria, foi de 114 milhões e 900 mil reais. Nesse mesmo período do ano passado, já descontada a inflação, havia sido de 121 milhões e 500 mil reais. Agora, já em abril e maio, esse bimestre, em comparação com o mesmo bimestre do ano passado, as receitas próprias do Estado já tinham registrado uma queda da ordem de 220 milhões e 300 mil reais, também em comparação com 2019. No que diz respeito ao FPE, Fundo de Participação dos Estados, nesse período também de janeiro até a primeira quinzena de junho, houve redução nos repasses feitos pelo governo federal. Esse ano, nesse período aí, 5 meses de maio mais a primeira dezena de junho, os repasses do FPE totalizaram 2 bilhões 142 milhões de reais, enquanto que no ano passado, nesse mesmo período, já descontada a inflação, o repasse foi de 2 bilhões 286 milhões de reais. Detalhe que o ICMS está pesando predominantemente nas receitas do Estado. De tudo que o Estado arrecada, além do ICMS, do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e também o Imposto sobre Heranças, o ICMS responde atualmente por 92,56%. E na arrecadação do ICMS, propriamente dita, de tudo que se arrecadou na Paraíba esse ano de ICMS, 35,7% vem do imposto que incide sobre os combustíveis. Ou seja, uma grande muleta da receita própria do Estado é a arrecadação sobre os combustíveis, principalmente a gasolina e o óleo diesel. Na área política, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, sinalizou positivamente para uma composição com o PT já no primeiro turno em João Pessoa. É bom lembrar que no dia de ontem o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio da capital e sinalizou, apelou, conclamou para que o PSB marche com o PT já a partir do primeiro turno na sucessão na capital do estado. E só lembrando que esta semana o deputado Anísio Maia foi lançado como pré-candidato do PT à prefeitura pessoense. Essa semana que está chegando ao fim foi uma semana novamente de muito tensionamento entre o presidente da República, entre o governo federal e o Poder Judiciário, mais precisamente o Supremo Tribunal Federal. O juiz Max Nunes, que é presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, comentou sobre esse tensionamento entre o presidente da República e o Poder Judiciário. Vamos conferir. A Associação dos Magistrados da Paraíba vem acompanhando, junto com as demais associações nacionais, os recentes ataques ao Poder Judiciário, notadamente ao Supremo Tribunal Federal, e vê em todas essas ações um grave risco à democracia e ao Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal garante sim a liberdade de expressão, mas essa liberdade não pode e nem deve ser confundida com um passaporte para ataques criminosos, tendo o Poder Judiciário o papel de coibi-los. Nesse cenário,
São necessários equilíbrio e sensatez para que todos os agentes da República possam desenvolver um diálogo imprescindível à manutenção da harmonia e da independência dos poderes da República. Nenhum ataque às instituições e quem as represente será útil nesse momento. A sociedade brasileira precisa de cautela, devendo prontamente rechaçar qualquer ataque às nossas instituições para que a democracia e o bom senso prevaleçam. Ainda sobre política local, o Democratas aqui de Campina Grande, que não terá candidatura própria a prefeito este ano, mas tem uma chapa completa para a disputa proporcional de vagas na Câmara de Vereadores, está sinalizando que as composições, os apoios para a candidatura a prefeito de Campina deverão guardar fidelidade aos apoios que o Democratas conseguir em João Pessoa para a pré-candidatura do suplente deputado Raoni Mendes à prefeitura de João Pessoa. Ou seja, uma vinculação aí é o que vai tentar o Democratas em termos de eleições majoritárias em Campina Grande e em João Pessoa. No plano nacional, também destaque para a economia. Hoje foi divulgado um levantamento do IBGE mostrando que em abril último, talvez a parte mais crítica dessa fase mais aguda da pandemia, a atividade econômica no país teve uma retração muito grande, que se comparou ao desempenho obtido em 2006. Ou seja, dizendo de um outro jeito, a atividade econômica regrediu 14 anos aqui no país. E também em função disso, a renomada Fundação Getúlio Vargas atualizou suas projeções hoje e está estimando uma redução de 6,4% no PIB deste ano do Brasil. PIB que vem a ser o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país. 6,4% de queda é uma redução que a gente poderia chamar de cavalar na economia nacional. E um outro destaque veio da Confederação Nacional do Comércio, que em pesquisa feita mostrou que no mês de maio 67,1% das famílias brasileiras estavam com algum nível de endividamento, ou seja, um índice de endividamento muito grande, e boa parte dessas famílias já estavam alijadas do crédito justamente em função dessa inadimplência. Para você, muito boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.